Bom dia, povo de Deus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, bom dia. Glória a Jesus. Vamos nos achegando. Vamos entrando na live. Quero pedir um favor aos irmãos, quem puder, manda o link lá nos grupos da igreja. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, glória a Jesus, que manhã especial, que manhã preciosa o Senhor nos dá, um dia abençoado a todos, sejam muito bem-vindos. Glória a Jesus. Estamos aqui esta manhã, continuando o nosso propósito, continuando com o nosso crescimento na palavra de Deus. Tivemos aí nos últimos dias 2 lives muito extensas e com conteúdo bem forte, e eu creio que os irmãos estão aí, absorvendo esse conteúdo. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos a todos vocês. Chama lá a igreja, chama lá os irmãos, envia o link nos grupos para nós começarmos enquanto os irmãos chegam. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Irmandade dos Reis. Paz aqui, ansiosa e sedenta para receber o que Deus tem para minha vida neste dia. Glória a Deus. Que assim seja. Irmã Rafa, bom dia. Irmã Flavinha, um dia abençoado para todos. Irmão Ricardo, bom dia. Ricardo Couto. Irmã Gilmara, muito bom dia, minha amada. Kátia, irmã Kátia, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Irmã Nereia, bom dia. Irmã Nereia, Pai do Senhor Jesus, buenos dias, minha irmã. Glória a Deus. Amados, essa manhã nós estamos aqui mais uma vez para recebermos a graça do Senhor, a direção do alto. E eu quero declarar sobre a sua vida que hoje você recebe luz de Deus, que você recebe instrução dos céus, que o Senhor te dá a graça de enxergar, de ver, visão do alto, visão periférica, visão abrangente, não somente para enxergar longe, para ver coisas grandiosas, mas também para você olhar para dentro de si e enxergar o que precisa ser mudado e transformado, aqueles entraves que existem dentro de nós que muitas vezes nós não enxergamos. Eu oro e declaro que a bênção desse dia é que o Senhor te faz enxergar, que a luz de Deus venha sobre você, que a luz de Deus venha sobre a sua casa e que toda a área da sua vida, seja ela em você ou ao seu redor, toda a área de escuridão, todo ponto de escuridão será iluminado pela glória de Deus. Que hoje o Senhor deflagra na sua vida e ao seu redor os pontos negros, os pontos de escuridão, que a luz de Deus venha e que venha à luz a verdade, venha à luz aquilo que precisa ser mudado, transformado, e que o Senhor te dê graça, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá bom ânimo para você transformar aquilo que precisa ser transformado para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus e amém. Glória a Jesus. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, nesta manhã. Irmãos, nós estamos estudando esta semana. O tema da semana é coragem. E a coragem, ela é exigida, nas batalhas, no enfrentamento dos inimigos. Para que serve coragem se não para enfrentar os inimigos, não é verdade? E a Bíblia é muito clara quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida. Deus deixa muito claro que
eles teriam inimigos para enfrentar. E como eu já disse em todas as lives, é obrigatório. Tão certo como a terra prometida era real, os inimigos também. Preciso de enfrentar os inimigos. Porque a gente não pode olhar para esses inimigos só como ataques externos, senão como também como coisas internas que precisamos vencer. E o terceiro inimigo que nós vamos estudar hoje são os amorreus. Então lá em Deuteronômio, no capítulo 1, ou capítulo 7, versículo 1, diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, o Senhor já deu, a terra é sua. Mas para vocês se instalar e realmente para vocês viverem uma vida abundante naquele lugar e terem uma durabilidade e de paz, de progresso, de sucesso, vocês vão precisar enfrentar esses inimigos. Porque se vocês não enfrentarem eles, se vocês não colocar eles para fora, se vocês não destruírem esses inimigos, o que vai acontecer é que vocês não vão ter paz nessa terra. Vocês não vão usufruir verdadeiramente. Então, isso aponta, amados, que você pode até entrar na terra, você pode até receber a escritura, a chave, entrar na terra. Porém, se você não expulsa o que precisa ser expulso, você vai estar o tempo todo se desgastando, o tempo todo com problema. E a raiz está no fato de enfrentar os inimigos. E não é ignorando a guerra que você vai vencê-la. Então a vida, ela não é um playground. A vida, ela é uma batalha. A vida é uma guerra. A vida não é só a vida com Deus que é uma batalha. A vida é uma batalha para todos, quer a pessoa creia ou não. Quer que a pessoa tenha coragem e ânimo para enfrentar ou não. A vida é uma guerra. Não pense você que você ignorando a guerra, você vai chegar, vai ter paz. Só vai aumentar o problema. Tem gente que vive ignorando o problema e aí o problema vai virando uma bola de neve. Sim ou não? Então, quer saber quem está aí comigo? Escreva aí: a vida não é um playground. A vida não é uma festa. Tem momentos de festa, tem momentos de alegria, tem momentos que você desfruta e não tem que ser um peso. Mas você não pode ignorar a guerra. Você não pode ignorar a batalha. E esse terceiro inimigo são os amorreus. Amorreus, escreva aí, amorreus. Então está comigo a Nereia, está comigo a Rafa. Quem mais está por aí ainda? A vida não é uma festa. E você precisa enfrentar os amorreus. Os amorreus foi o terceiro povo, a terceira nação inimiga que Israel teria que enfrentar. Tá? Amorreus. O que significa esse povo? Qual é o significado dele? Que tipo de inimigo ele representa para nós? Eu já vou deixar bem claro e eu quero que seja uma live muito prática para você. Os amorreus representam um inimigo chamado orgulho. Os amorreus representam o inimigo chamado orgulho. Você sabe que este foi a primeira nação a qual Israel foi lutar e perdeu. Foi a primeira nação. Ele vinha de vitórias acachapantes, vinha de vitórias grandiosas. Deus dando vitória, Deus dando vitória. O primeiro povo
que Israel foi lutar e perdeu foi esse. E sabe qual é o contexto dessa perda? Foi quando Israel falou assim: a gente está tendo vitória. Todo tempo a gente está tendo vitória. Quer saber? Esses amorreus, eles são poucos, são menores. São menores. Não... A gente vai, ó, sabe o que vamos fazer? Vamos escalar o time da segunda divisão. Hã? Não tem aquela história assim de... isso aí eu faço com os pés nas costas, né? Tipo isso. Vou vencer, cara. Não precisa de muito, não. Eles ignoraram o inimigo e eles se acharam muito, muito poderosos. Eles se acharam muito suficientes, autossuficientes. Eles acharam, eles depreciaram o inimigo e se acharam autossuficientes. Escalou o time da segunda divisão. Isso aqui para nós a gente vai, ó, comer como pão. Vamos engolir como pão. E quando eles chegam, eles voltam com a primeira derrota da empreitada. Uma derrota vergonhosa. Daí já convocou o time da primeira divisão e não deu jeito. Eles perderam a guerra muito feio. Estão entendendo? Então os amorreus representam o orgulho. Você pode até entrar na terra prometida, mas se você não vencer o orgulho, se você não arrancar o orgulho da sua vida, se prepare para a vergonha. Se prepare para as derrotas. O orgulho faz as pessoas viverem na lama. As pessoas mais orgulhosas, elas passam grandes vergonhas, porque Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. Sabe, uma coisa é você ter as pessoas contra você, outra coisa é quando Deus se opõe a você. O próprio Deus se opõe ao orgulhoso. O próprio Deus se opõe ao soberbo. Sabe aquelas pessoas que acham que elas são prontas? Eu sou pronto, eu nasci pronto, eu não tenho defeito, eu não preciso de mudança. Porque o orgulho, ele é o pai. O orgulho é o pai de muitos outros defeitos e muitos outros pecados. E esse povo amorreu, eles viviam em lugares altos, eles viviam no topo da montanha. Onde que eles viviam? Qual é o lugar de habitação? Topo da montanha. O orgulho, ele sempre procura um lugar alto. Ele sempre procura um lugar de destaque. O orgulho, ele fica enraizado nos nossos sentimentos, né? De querer ser, de querer aparecer, de querer ser o melhor. Então precisa destruir o orgulho, precisa destronar o orgulho da sua vida. E é incrível que eu encontro pessoas orgulhosas e eu vejo, às vezes a pessoa é tão inteligente, tão capacitada, assim, pode ir tão além, mas o orgulho emburrece as pessoas. Esse termo não sei como falar em espanhol aí para os irmãos que estão ouvindo, mas é tipo assim, tornar burro, tornar desinteligente. O orgulho, ele emburrece as pessoas. Porque as pessoas começam a cometer estupidez que elas... Nenhuma pessoa sem instrução não faria. Nenhuma pessoa sem instrução continuaria. A irmã Dai colocou aí a tonta. A tonta. O orgulho deixa as pessoas atontas. Sim. Porque elas começam a fazer estupidez por conta do orgulho, elas vão só regredindo. Poderia estar mais longe. Poderia viver de uma forma muito mais abastecidas de bênçãos, poderia crescer muito mais, mas o orgulho faz elas, sabe, minguar, retroceder.
Então essa nação, a nação dos amorreus, representa uma casta de demônios que impregna a pessoa de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso das pessoas, eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém para nada. Autossuficiência. O orgulho de achar que é melhor que todo mundo. Tem gente, irmãos, que é tão orgulhoso que ele fala assim, olha, eu tenho orgulho da minha simplicidade. Você é simples? Sou tão simples que eu tenho orgulho da minha simplicidade. Você está pronto? Tô pronto. Você tem coisas para mudar? Não tenho nada que mudar. Sabe? Então nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é uma raiz maligna, é uma raiz sabe, um sentimento que levou Satanás a ser expulso do céu. E tem muita gente que está sendo expulso da terra, sabe? Parece que tem uma força empurrando ele para fora da terra, expulsando ele para fora do propósito. Mas na verdade é o próprio Deus se opondo a você. O orgulho não deixa você conviver com as pessoas. O orgulho não deixa você suportar a fraqueza do outro. Porque você se acha muito perfeito. Você se acha muito bom. E o orgulho ele se traveste até de espiritualidade. Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente na igreja. E a pessoa era muito intransigente. Talentosíssima pessoa, talentosíssima. Com muitos dons, muito talento. Muito talento, muita capacidade, mas o orgulho era tanto que ela não conseguia conviver com as pessoas, não conseguia conviver com ninguém e não suportava a fraqueza do outro. Então era mais importante a performance do que a aliança. Era mais importante a performance do que o suportai-vos uns aos outros em amor. Sabe? A ponto da pessoa não fazer as coisas porque não suportava trabalhar com quem não tinha tanto talento como ela se achava talentosa. Tem pessoas que por orgulho não fazem, não prosperam, não progridem, porque tem medo que as pessoas olhem para ela e vejam ela menos, sabe? Imagina que você tem dom, tem talento, e aí você não tem coragem de começar do zero. Você já quer, sabe, aparecer de uma forma que as pessoas vejam, uau, que talento, sabe? Eu conheci uma pessoa que tinha um dom muito incrível também, e essa pessoa, não, eu só vou fazer, eu só vou produzir quando eu tiver todos os recursos, quando eu puder chegar assim. As pessoas passou a vida inteira, nunca teve condição, passou o tempo e a pessoa não conseguiu produzir nada, porque não teve a simplicidade de começar pequeno, de começar simples. Não ignore os dias dos pequenos começos. Começar simples. Alguém escreva aí, por gentileza, comece simples. Comece na sua medida, na medida que Deus te deu hoje. Sabe, tem tantas coisas que você poderia estar fazendo e você está esperando recursos, esperando coisas, porque é mais um desejo sabe, de performar do que o desejo de produzir. Comece simples, faça o simples, com o seu talento, com o seu melhor. E você vai ver a mão de Deus te prosperando nas coisas. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não se preocupe em performar, em mostrar a perfeição. Sabe, tenha simplicidade. Ande com gente simples também, não tem problema. Ensine o que você sabe.
ensine as pessoas, compartilhe o que você tem. Começa na medida que Deus te deu hoje. Tenha humildade para pedir ajuda. Tira do seu coração a arrogância. Eu não preciso de ninguém. Sabe? As pessoas que têm mais talento são as pessoas mais tentadas nesta área. As pessoas mais talentosas, as pessoas que Deus chamou como ponta de lança, pessoas que Deus chamou para liderar, sabe? Pessoas que têm um chamado para, sabe, para estar na frente, para estar liderando, para estar nos lugares de destaque, são as pessoas mais tentadas no orgulho. Sim, e Deus chamou a nação de Israel como cabeça das nações. Deus chamou Israel para ser modelo para as nações. Israel foi chamado para ser a luz para as nações. É uma nação de destaque. Mas ele não podia ter orgulho disso. E quando Israel chegou diante dos amorreus, se achando o máximo, ainda que os amorreus eram pequenos, eles foram esmagados pelos amorreus. Isso significa que você pode se achar uma pessoa grandiosa, mas pequenos problemas vão esmagar você. Pequenos inimigos podem te esmagar. Como Israel foi esmagado por uma nação tão pequena, às vezes um pequeno vício, às vezes um pequeno defeito vai destruir a sua carreira, vai destruir o seu progresso. Se você manter a sua vida em orgulho, se você continuar cultivando orgulho na sua vida, você pode não se apropriar de tudo que Deus tem para você, de tudo que Deus te chamou você para viver. Peça a Deus simplicidade, escolha a simplicidade. O caminho da simplicidade é um caminho muito lindo. Eu lembro que eu tinha um pastor, e o pastor Elias de Cristo foi meu pastor durante muitos anos. E quando eu comecei a trabalhar na igreja e tal, geralmente eu comecei na área de teatro, de evento. E uma das coisas que eu fiz, que eu liderei um ano, eu liderei as apresentações de Natal. E eu inventei um monte de coisa, até uma pomba lá no meio da igreja nós soltamos e não sei o que, uma tocha de fogo. Aí ele me chamou, olha, foi tudo muito bonito, mas seja menos, né? Em resumo, seja menos. Foi muito exagerado, foi muita coisa demais. E aquele dia eu fiquei muito bravo com ele, porque eu pensei que ele ia me chamar para me elogiar, né? E ele, seja menos, escolha as coisas mais simples, tem uma beleza no simples. Tem uma beleza no simples. Eu nunca me esqueço dele me falando aquilo. Tem uma beleza no simples. Mas a minha cabeça de jovem, de adolescente, eu nem prestei atenção naquele momento na joia que ele estava me entregando, na pepita de ouro, de ensino que ele estava me entregando. O meu orgulho daquele momento não deixou eu ver. Aí o tempo passou e a gente vai aprendendo que ser simples, a gente cansa menos, a gente confia mais em Deus. E quantas vezes a simplicidade ela é coroada com o brilho do Espírito Santo e parece algo muito, se torna algo muito especial por causa do coração simples. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, atente para as coisas simples, prefira as coisas simples. Escolha um estilo de vida simples. Comece a pedir para Deus, sabe? Para Deus te dar gosto pelas coisas simples. A simplicidade é linda. A simplicidade é bela. A simplicidade ela conquista. Sabe? As coisas simples não quer dizer que são mal feitas. Mas peça para o Senhor te dar um coração simples. Amém? Vamos orar. A live de hoje é uma live mais tranquila, uma live... vamos terminar no horário, né? 7 horas, conforme combinado.
E durante a semana eu vou enviar um conteúdo mais denso, porque eu não quero passar muito dos horários, porque os irmãos têm as obrigações, têm aí as correrias do dia, né? E a gente já teve 2 lives aí bem extensas, bem grandes, e eu quero que vocês aproveitem esse conteúdo. E se eu mandar muito conteúdo de uma vez, de repente pode travar aí o crescimento dos irmãos. Então vocês têm uma boa medida aí para ir absorvendo, aprendendo, né? E a live de hoje então é cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. O orgulho pode travar o seu crescimento e impedir que você desfrute de coisas grandiosas. Amém? E agora eu gostaria de convidar você para você fazer uma oração muito sincera. Pedir para Deus mostrar para você, quando você estiver se movendo em orgulho, que o Senhor manifeste de alguma forma, para que você veja, para que você reconheça, para que você detecte quando você está se movendo em orgulho. Sabe? Você tem talentos grandiosos e pode viver coisas grandiosas, mas cuidado para não perder as batalhas, perder para coisas pequenas por causa do orgulho. Amém? Pai soberano, nesta manhã nós oramos, dedicando esse dia ao Senhor. Consagramos esse dia ao Senhor. Obrigado, te agradecemos, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar força, coragem, ânimo. E esta manhã, Senhor, nós estamos aqui, ó Senhor, buscando do Senhor a direção para as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos mostre áreas da nossa vida que precisa de luz. Mostra para nós, Senhor, quando nós nos movermos em orgulho, nos mostra para a gente se arrepender, pedir perdão e consertar. Porque a tua palavra diz que o Senhor, próprio Senhor, se coloca como um muro de entrave diante do orgulhoso. Que o Senhor resiste o orgulhoso soberbo. E nós não queremos, ó Deus, nem a oposição da terra, nem a tua oposição. Nós queremos prevalecer, nós queremos crescer, nós queremos tomar posse de tudo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Mas precisamos da sua ajuda, meu Pai. Precisamos da sua luz, que teu Espírito Santo nos mostre, que teu Espírito Santo nos traz a consciência que precisamos mudar, Senhor, da simplicidade dos corações, que sejamos uma igreja simples, que sejamos uma igreja que se move em simplicidade com o coração de Jesus, simples como Jesus, simples como Ele é. Sabe, Deus, mais parecidos contigo, mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nesse dia, nos dá simplicidade, pureza do nosso coração. Repreenda, Senhor, toda a influência desse espírito amorreu, desse espírito de orgulho. Sabe, Deus, principalmente quem está em níveis de liderança, guarda o nosso coração, nos livra do orgulho, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro. Declara a sua bênção sobre o seu povo. Declara a sua bênção sobre a sua igreja. Dá um dia abençoado, um dia de vitória. Eu repreendo toda obra maligna, tudo que não é teu, todo o levante contra os teus filhos. Eu repreendo no nome poderoso de Jesus Cristo e declaro o seu povo abençoado, próspero, portas abertas nesse dia, Senhor, nesta quinta-feira, nesse jueves. Que cada um seja extremamente abençoado. Estamos nos preparando para o fim de semana. Ó, meu Pai, eu oro no nome de Jesus, que tenhamos um encerramento de semana muito abençoado para a glória do seu nome. Te agradeço e te louvo e abençoo os teus filhos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, meus queridos, até amanhã estaremos aqui para encerrar a nossa semana de devocional. E amanhã tenho uma palavra para liberar. Estou ansioso para liberar a palavra de amanhã. E acredito que vai ser muito bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe você e sua casa. E até amanhã, se Deus quiser.